Falando? Onda de calor. Ah, pelo amor de Deus. Tem que assistir a Virgínia mesmo. Será que ela lembra alguma coisa de física? O dia que eu ficar famoso, eu vou chamar esses caras tudo. Perguntar, vamos perguntar coisa de ensino médio aqui. Você tem que fazer uma live com o Sérgio. Né? Já que vocês influenciam o mundo inteiro aí. Eu não fui. Ah, vou passar algum exercício. Ah, e aí, eu vou passar algum exercício. Posso passar. Ah, e aí, o que é que você ia falar aí? Oi, meus fãs. Tudo bem? Como é que ela fala? Ela fala isso? A Virgínia fala aí, eu quero falar igual ela, então. Como é que ela fala? Oi, gente, esse é o meu. Oi, gente. Esse é o meu, o seu, o nosso canal, Professor Edivan. Se você assistiu até aqui, escreve noob aí nos comentários. Noob. Então tá bom. Ah, é uma bagunça aqui dentro. Tem hora que escreve, tem hora que não. Vamos? Dudinha, tudo bem? Esse é o seu, esse é o nosso momento de estudar e aprender. Física! Ficou legal, né? Isso! Então vamos lá. Ondas. É assim que você faz com a mensagem que entrega para o aluno? Ele faz aviãozinho. Então, beleza. A gente está vendo sobre ondas? De novo. Aqui, no ensino médio, a gente vai usar sobre som e luz. Onda mecânica e eletromagnética. Beleza? O que é uma onda? É uma perturbação em um meio. Beleza? Qualquer perturbação que você fizer em algum meio, sólido, líquido, gasoso, vácuo, é uma onda. Ela pode ser sonora, ela pode ser visual, ela pode ser eletromagnética nos contextos... A luz também é eletromagnética, mas no contexto de sinal de celular, Bluetooth, Wi-Fi. Beleza? Pode ter uma água, bater a mão lá na água, gerar ondinhas. Tudo isso é ondas. Elas têm diferença entre elas. Tsunami, terremoto, tudo isso é onda. Elas têm diferença, a gente vai falar um pouquinho em geral, você já vai começar a ligar os ganchos aí. Certo? E aí tem um detalhe extremamente importante, que na última aula eu indiquei um filme, já me indicaram um, que é o Jump, nunca assisti, vou assistir um dia. Mas eu indiquei um também para vocês, qual é o nome? Déjà Vu, tem que assistir, assistiu? Assiste lá, velho. Tem lá no Piratão lá, tem na Disney Plus, assiste lá. Ou assiste Tá Dando Onda, o Big Z e o outro lá, esqueci o nome do... Cadu! Obrigado, Aline, você fez eu lembrar. Cadu o nome do moleque. Oi? Certeza que não. É aquele modelo. Usa o quadro, você tem a apostila. A apostila tá vindo. A escolha é sua. O seu método de estudo é você que se organiza. Obrigado. E aí, então um detalhe importante.
Que é o quê? Sobre as ondas? Você não pode esquecer isso, é uma questão sua de prova. Já esqueceu, tirou 0. Transporta somente energia, não transporta. Beleza? É, com Denzel Washington. Não é a banda Deja Vu. Não, é um filme. Beleza? Ela é legal. É porque ondas e tal. Peraí. Não. O Deja Vu a gente olhou ali, tem só na Disney Plus. Beleza? Tá, não sei não. Entre o contexto que eu peço pra você dar uma viajada que tá conectado aqui, Deja Vu. Tá dando onda, é só um complemento pra você passar o tempo, é um filme legal também. Mas o que eu quero trazer para vocês é que a gente só transporta energia. Senão eu ia fazer igual o filme lá do Deja Vu. O cara escreve um papelzinho, não vou falar muito, não se dá spoiler demais do filme. E aí ele manda para um outro lugar. E ele viaja mais ainda, manda para o passado, uma coisa que já foi gravada. Beleza? Mas não tem como a gente fazer isso na vida real. Seria interessante, né? Mandava uns alunos para uns lugares aí. Não, só o aluno que ele manda. O chiclete, a gente mandava direto pro lixo. Mas aí, o professor é legalzinho. Tá vendo? A Virgínia não vai fazer isso. Ela vai dar mais chiclete pra você mascar no seu PMG. Tá bom, vou chegar a falar dela. Vai que um dia eu conheço ela. Mas ela entende. Fala, tô te ouvindo. Não entendi? Vibração? Vibração é como a energia é levada de um lugar para outro. Qualquer onda vai ter vibração. Para a onda acontecer, ela tem que ter vibração. Ela tem que ter duas coisas, né? Que é vibração e propagação. A gente vai falar sobre eles em detalhes. Isso é uma questão de prova, mas é mais na frente um pouquinho. A gente vai iniciar num básico e depois a gente vai para isso. Vibração é como que a energia é levada de um lugar para outro. Como que leva a energia? Igual, exemplo, o som. Alguém que gosta de música, já fez aula de música, vocês estudam lá, na música, você pega, eu quero aprender mais a fundo. Vocês estudam uma parada lá que chama sobre o som, o comportamento do som. Você estudou lá um pouquinho, você viu que o som, ele comprime, ele empurra as partículas do ar e expande. Não sei se você estudou sobre isso. Se fala de violão, depois você estudou um negócio que é ondas também, que é movimento harmônico simples e blá, 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 e tal. Isso é a acústica. Lá mais na frente a gente vai falar, eu quero dar essa aula para vocês. Cai muito no Enem. Tem muitas questões de acústica no Enem. E aí, voltando aqui, o que é o som? O som, quando a gente fala, ele empurra as partículas e expande. Então, ele empurra elas, depois elas vão expandindo. A gente chama de compressão e rarefação. Isso é quando você faz música e quer aprofundar, entender mais sobre os instrumentos musicais, você vai aprender isso. E aí, o que é isso? É a forma de vibração. Como que o som nosso vibra? Ele empurra as partículas e elas expandem. Como que é o jeito de propagação? Como que ela vai? A propagação é o movimento. Nesse caso é longitudinal. A gente vai falar mais depois com calma. Só estou dando uma antecipada para você falar, que legal. Tem uma coisa que eu estou estudando tem a ver com o que eu faço na minha vida. Tem, tudo a ver. Beleza? Mas tudo tem que ter vibração. Continuando aqui, nos passos que a gente tem que dar, né? É um passo de cada vez. Obrigado. Nem essas frases vocês sabem, meu Deus. Eu tenho ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Vou escrever aqui, senão tem gente, né? Eletromagnéticas. Beleza. O que é uma onda mecânica? O exemplo mais clássico que você não pode errar é o som. Qual é o tipo do som? Qualquer um. Seja eu falando, seja esse, seja do final de semana que você estava lá, ó. Tudo isso é som. Tudo isso é
Mecânica. Onda. Mecânica. Tudo que você ouvir, acabou. De agora para frente não tem como mais desvirar essa chave. Você aprendeu. Tudo isso é onda mecânica. Não, pera aí. Como é que é aí no quê? Como é que é? Repete. Não é ondas, que é uma perturbação em um meio, que é o metal aí, mas eu tenho que fazer o experimento. Manda lá, manda lá. É, mas aí, sim, cinemática. O que é cinemática? O que é cinemática? Estudo dos movimentos. Então você fez o movimento, só que você gerou. E aí, dentro dela, ao invés de dar mais na frente um pouquinho, chama frequência. Aí ela meio que se desenha ali, por causa do metal. É igual a som que o cara fez o experimento, ele colocou uma música do Michael Jackson. E aí, dependendo da música, eu não sei se como que fala, ou o que a quantidade da música se joga no nosso cérebro. Frequência? É a frequência da música. E ele colocou lá uma música e foi saindo a água do aparelho e foi indo na música. Essa aí as ondas. É frequência o nome disso. Ah, calma, vamos. Um passo. Aprender algo novo hoje. Continuando. O que é onda mecânica? Som. Toda onda mecânica, Natália. Achou o ninho da égua aí? Nunca ouviu essa expressão também. Então tá bom. Onda mecânica, o exemplo é o som. Qual que é o diferencial entre os dois? A onda mecânica ela precisa de matéria, ela precisa de sólido, líquido ou gasoso, vapor. Se não tiver nenhum desses três, não tem como existir. Eu falo, o ar que a gente respira está no estado gasoso, vapor, tem um vaporzinho e tal. Quando eu... Vai quebrar o quarto até o final da aula. Aqui dentro, aqui, ó, é sólido. Então o som propaga no sólido. Quando você está lá dentro da piscina, lá tentando conversar com sua voz, fica... É líquido. Toda onda mecânica precisa de matéria, sólido, líquido, gasoso. De tsunami precisa de matéria. Qual matéria que o tsunami precisa? Qual que é o do terremoto? Que é a terra. Qual que é a... Você foi ajudar a sua mãe lá e a mangueira lá engastalhou lá no negócio, você vai lá e faz uma ondinha. Você precisou lá a matéria, a mangueira lá, né? Ó, a cordinha pra você fazer também. É uma onda. Então você precisou de matéria, porque é uma onda mecânica. Não tem como você produzir uma onda mecânica sem ter matéria, no vácuo. Então se eu pegar lá a Natália quando dá as crises dela de riso junto com o Thalisson, acertei? E manda eles no espaço, não tem como a gente ouvir. A gente vai ver, porque é onda eletromagnética. Por que a gente vai ouvir? Porque não tem matéria. Quando não tem matéria, não tem como escutar o... Quando você assiste os filmes da Marvel, os diretores, dada a sequência dos Vingadores e tal, eles respeitam isso aí. Algumas coisas são viajadas, mas outras físicas, pelo menos na básica, eles respeitam bastante. Se você vê lá uma nave explodindo lá no espaço, e se você não ouvir o som, é porque ele está respeitando a lei da física. Não é porque o DVD que você comprou na feira está arranhado, não. Ou você assistiu no Piratão, tem que estar estragado, não. É porque o diretor do filme, pelo menos da Marvel assim, alguns outros diretores também respeitam isso. Porque alguma briga interespacial lá, quando é filmado de fora para mostrar a cena, não tem som. Beleza? Então, se um dia você for participar do projeto de colonizar Marte pela Starship, que vai ter um teste agora, dia 20 de agosto, de novo, do foguete, vai subir. Já falamos sobre ele. Só que nós falamos outra parte dele, né? Nós falamos sobre calor específico, das plaquinhas de cerâmica. Lembra que eu comentei? Que agora eles colocam um tubinho na plaquinha cerâmica para resfriar mais ainda. Que eu falei do LI 900, que é um negócio lá do... Aquece muito, mas não queima a mão. Lembra que vocês pesquisou no Chromebook?
Oi, a menina pesquisou aí, ó. Eu falei em todas as salas. Do LI 900? Então tá bom, outra aula eu falo. Mas só para rapidinho. Você aquece demais o material e ele é lento para transferir para sua mão. É aquela situação que eu falei para vocês. Você pega na porta de madeira, o trinco de metal. Os dois estão expostos ao sol. Mas o de metal parece que vai queimar a sua mão. O de madeira não, tá de boa. É por causa que o calor específico da madeira é muito, muito, muito maior do que o metal. E aí o da Starship que eu expliquei lá, porque ele é todo preto, porque lá é um material cerâmico ruim para conduzir energia térmica, porque tem um atrito entre o ar e o foguete lá, não, que está descendo ou subindo. Se ele aquecer demais, frita os trem lá dentro. Não pode. Esses trem lá dentro pode ser nós daqui a um tempo. Beleza? Então, se um dia você for para o projeto do Starship lá, do Elon Musk, que vai convidar o planeta inteiro para você ir para Marte, se você estiver lá dentro da nave e ver alguma coisa explodir no espaço, você não vai ouvir dentro da nave. Porque o som não propaga onde não tem matéria. O som não propaga no vácuo. É meio estranho, mas essa é a vida. Tudo bem? Soninho bom, gente. Beleza? Perguntas? Onda mecânica precisa de matéria. Professor, como que eu vou saber lá na prova? Geralmente, a gente vai treinar vários exercícios, mas um que você tem que carregar é o som. Falou de ultrassom, infrassom e som, é onda mecânica. Ultrassom a gente já sabe, né? Mas da Elisa Pro nascer, teve que ver ela lá dentro. Vamos fazer o ultrassom. Antes de você sair também fizeram. E antes de outros saírem daí, também vai ter que fazer. Ultrassom é onda mecânica. Precisa de matéria. Precisa ter água na placenta. A ondinha bate lá no neném, volta e eles fazem a imagem. Beleza? Algo bem revolucionário, bem bom. Quem responde? Não pode. Ela não me segue no Instagram ainda. Ela não dá bom dia pra Elisa Pro lá. Ela não sabe nem quem é ela. Nem eu tava sabendo. É minha filha. Um bebezinho ainda. Punição, oi. Lerdeza digital. Perguntas? É minha neném, viu? Perguntas? Larga de... Deixa eu varrer essa lerdeza aqui. Senhora da Badia. Caiu um pouquinho aqui. Se fosse uma live de um artista XPTO, tava prestando atenção em tudo, mas a aula do professor aqui que tá gravando. Do professor? Eu não falei, tudo bem. Perguntas? Perguntas? A onda mecânica precisa de matéria, sólido e gasoso. No exercício, a gente vai fazer alguns, eu vou ficar repetindo isso e vai ficar bom. Alguns você já vai saber, pô, terremoto precisa de terra, tsunami precisa de água, onda em corda precisa da corda, som precisa de matéria. Beleza? Independente da situação. Agora a onda eletromagnética, exemplo mais clássico, a luz. Essa aí. Que reflete aqui no parede do Mercadão, nós reclamamos por causa da luz, mas agradeço por causa da internet de graça. Nós conecta quando nós tá na rua. E aí, a luz é uma onda eletromagnética. E o que é uma onda eletromagnética? É um tipo de onda que não depende de matéria. Ela pode propagar onde tem matéria e onde não tem. Ah, raio-x, produção magnética? Sim. Não. Repete o quê? Do início? Eu acho que eu tinha que ter varrido lá também. Continuando. Desencosta aí. Avatar, as almas do passado. Césio 137. Claro. Vou casar tudinho aqui agora para vocês entenderem. Onda eletromagnética. É aqui, né? Essa parte que repete, né?
E depois qualquer coisa você vai lá no YouTube e tal. Dá uma forcinha lá, né? Então tá bom, continuando. Onda eletromagnética é uma onda que não precisa de matéria. Não precisa de matéria. Tendo matéria ou não, ela vai existir. Só que ela vai ter algumas interferências. Vou explicar um pouquinho aqui. Exemplo de onda eletromagnética, esse você tem que saber, não pode esquecer. Luz. Tudo que a gente enxerga é eletromagnético. Tudo que a gente enxerga é eletromagnético. Mais para trás um pouquinho, antes das férias, aí a gente falou até sobre as cores. Eu expliquei lá. A cor branca é a junção ou a reflexão de todas? De todas. A cor preta é a absorção de todas. A cor vermelha é o quê? Absorção de todas, só reflete o vermelho. O azul absorve todos, reflete o azul. Aí eu fui e ainda expliquei o seguinte, que esse dia chegar, que é aqui agora, que depois vai ficar melhor daqui um momentozinho, que a gente vai estudando mais, você vai entendendo, e eu vou casar de novo esse assunto. Eu falei para vocês, o vermelho é a luz que é a cor que tem menos energia, o violeta é o que tem mais energia. Porque as cores são ondas. E ondas, elas têm frequência e comprimento de ondas diferentes. A gente vai estudar sobre isso. Por que você está falando sobre isso? Porque quando a gente fala de onda eletromagnética, a luz, ela engloba tudo isso. Para a gente enxergar, a gente precisa da luz. Então, tudo que a gente enxerga é eletromagnético, independente da cor. Beleza? Certo? Quando a gente pega o espectro eletromagnético, eu vou fazer uma aula mais específica sobre ele. A gente vai ter uma aula mais específica. O que é o espectro eletromagnético? É uma faixa que a gente conseguiu estudar até hoje, pode ter para mais ou para menos, mas o que a gente sabe até hoje é que eu tenho onde começa uma onda eletromagnética e onde finaliza. Onde começa são ondas curtas lá, que seria... Ondas curtas não, ondas mais longas. Seria mais para trás, ondas de rádio, micro-ondas, Wi-Fi, todos esses sinais aí são onda eletromagnética. As cores que a gente enxerga. Aí o infravermelho, que está abaixo do vermelho. Acima do violeta já começa, ultravioleta. Acima do violeta é ultravioleta. A gente já aprendeu na prática que quando você vai para a praia, ainda mais se você for da tonalidade mais virginiana, você tem que usar o quê? Porque senão, torra, né? Você vai ficar vermelhidão, aí dá queimadura. É bem chato, né? E parece que não tem nada que faça passar. Nós, que é uma versão, né, inversa aí, né? Mais upgrade e tal, tem mais melanina, a gente também tem que passar. Protetor, viu? Por quê? O protetor vai ajudar você se proteger dos raios ultravioleta. Esse camaradinha que está lá fora, toda vez que eu uso um elemento e dou nome, eu lembro de uma professora minha que falava, você não pode dar nome para as coisas, mimetizar. Se ela vê se eu falar que esse camaradinha, que é o sol, eu falar, chamar ele de camaradinha, ela me tirava nota minha. Não podia não. Disse que tinha que falar termos técnicos. Ela não está aqui agora. Mas pode estar aí no YouTube assistindo essa aula minha. E aí, ela vai fazer o quê? Dar dislike? Não, ela tá certa, eu entendo ela. Mas tem hora que para atingir as Natália da vida, eu tenho que usar esses nominhos. Ele manda pra gente os raios ultravioleta A, B e C. Querendo ou não, indiretamente na sua vida, você já ouviu falar deles. Qual que é o mais brabo deles? Qual que é o mais perigoso deles? O C. C de... Lembra do outro lá, que aí você vai lembrar, ele é o mais brabo. Na nossa... É, isso aí mesmo. Não é ruim falar, né? O UVA é o que atravessa... aqui para o nosso planeta, o VB atravessa parcialmente, uma parte entra e outra parte sai, seria 50%. Beleza? O VC, que é o cão aí, o certo é ele ficar retido, ele não entrar pela atmosfera. Só que como a gente tem a camada de ozônio, que ela já tem uns buracos que a gente só aumentou eles, mas eles sempre existiram. Beleza? Politicamente os caras vão falar que a gente que fez, blá, 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 ninguém tal. Não, ele sempre existiu. A gente só acelerou com alguns processos químicos de liberar no ar.
E eles são sazonais. O que é sazonal? Uma hora está grande mais, uma hora está um pouco menor. Beleza? E esses momentos, quando abre e fecha, é onde o VC atravessa. Por isso que quando você vai numa praia, vou generalizar as praias do planeta Terra inteiro. Então, o horário, que seria das 10 às 4 da tarde. Eu sei que são diferentes, mas eu vou falar que todas elas são iguais. De 10 às 4 da tarde. Eles pedem para você não ficar com exposição direta ao sol. Porque a incidência de raio solar é muito grande. Então, você tem muita exposição de raios UVA, UVB e exclusivamente UVC. A gente vai resolver uma questão depois de vestibular mais na frente. Se tiver mais conhecimentos em que a gente vai agregando aqui, você vai entender isso melhor. Ele que é o brabo. É um tipo de onda. Aí acima do VC a gente tem um raio-x. Você quebrou a perna, faz um raio-x. É um tipo de onda. Não tem o número X de raio-x que você pode fazer na sua vida, ou no mês, ou no ano. Não tem escrito em lugar nenhum. Talvez saiu hoje, mas não tem até então. A galera fala, não pode fazer muito raio-x que é propensa a dar câncer. Verdade. Asterisco, importante. É 10? É 5? É 2? É 3? A gente não sabe. Não tem dado específico. Porque a gente tem uma pessoa mais slim, um pouquinho mais pessoas pequenas, médias e grandes. A gente machuca em lugares diferentes. A gente tem aparelhos de raio-x diferentes. Então não tem como falar 10 vezes. Minha tia falou que só posso fazer um raio-x na vida, que o próximo é câncer. Não, velho. A mais câncer pegar um câncer comendo ultraprocessado quase todo dia. Beleza? Faça o raio-x. É importante, tem que se cuidar. Tudo bem, Emily? E acima do raio-x, o que difere essas ondas que eu estou falando tudo? Ondas de rádio, TV, Wi-Fi, Bluetooth, as cores, os raios UVA, o raio-x. O que difere nelas? A grosso modo, energia. Quanto de energia cada uma tem? Aí quando a gente começa a subir mais, aí a gente estuda lá em Química, vocês vão estudar isso lá no terceiro ano, mas você pode estudar quando você quiser, no chat GPT lá e tal. Você vai estudar sobre radioatividade. Eu tenho radiação alfa, beta e gama. Beleza? A alfa é uma radiaçãozinha mais tranquila. A gente está exposto a ela o tempo inteiro. Ela mal penetra na folha de papel. Ela não consegue atravessar. É bem fraquinha. A beta ela já é mediana. A gama já é lá a Chernobyl. Se você assistiu lá a série Chernobyl. Se os dois caras lá tretar mesmo, Zelensky e Putin lá, explode uma bomba aqui, né? Ou se o Irã lá, Israel, né? Zica, aí é radiação gama. O que é a radiação gama? É um tipo de onda, a gente chama de radiação ionizante, que tem muita energia. E aí ela tem um outro fator. Ela atravessa tudo. Coisas que ajudam a reter a radiação ionizante. Chumbo. Por causa da número de moléculas que estão juntos num volume muito pequeno. A gente chama isso em química de densidade. Quanto mais grosso a chapa, isso vai depender da quantidade de exposição. Quanto mais grosso a chapa de chumbo e concreto, a radiação gama não consegue atravessar. É uma onda eletromagnética que não precisa depender de meio, mas se o meio for um chumbo bem grosso, um concreto, já é um meio que ela não consegue atravessar, beleza? Lá do CS-137 que o Thales dormiu, mas perguntou, foi isso. A grosso modo, né, desativaram lá uma clínica. Tem história bonitinha. Só estou resumindo aqui. A criança foi lá, o pai, né, encontrou uma cápsula, pôs lá, levou para casa, destamparam, ai, pozinho bonito. CS-137, até nós, sem conhecimento, a gente também ia fazer isso. Ignorante e tal. E aí, o CS-137 é uma radiação gama, é um tipo de onda, que não tem gosto, não tem cheiro, a ondinha vai atravessando. Aí sabe o que ela faz? A gente tem umas coisinhas dentro da gente, que a gente já falou, que chama átomos. Os átomos, ele é constituído de 3 partículas fundamentais que a gente precisa aprender, que é os prótons, nêutrons e elétrons. A radiação ionizante, ela desestrutura o átomo. O que é desestruturar? Ela começa a arrancar um pedacinho aqui, ali, desmanchar. Aí quem já assistiu Chernobyl aí? A série? Ninguém? Já assistiu? Você viu lá a cena lá dos caras deitados depois de alguns dias de exposição? Eles mostram mais ou menos. Eu não gosto de ver aquilo lá, não. Mas se você pesquisar lá na internet, vai ter umas imagens bem feias. Parece que os caras estão derretendo. Por que a tendência à radiação ionizante é dar o câncer?
A grosso modo, o que é o câncer? Uma célula destrói, ela morre, é normal, e aí uma outra célula vai ser feita. Se essa nova célula vai ser feita, ela nasce já meio erradinha, o que ela vai fazer? Ela vai replicar o errado, o errado, o errado. O corpo fala, opa, tem uma parte sua aqui que está replicando errado, vamos lá atingir, que é os anticorpos. Chega lá, uai, isso aqui eu não conheço, não dou conta de te tirar daqui, fica então. Aí o que você faz? Você continua a replicar, você começa a tomar espaço de quem é saudável. A radiação gama, ela vai destruindo lá a célula. A célula, opa, tem um trem errado ali, vamos tentar refazer? Mas na hora que ele vai refazer, ele refaz errado, porque está exposto à radiação. Aí Hiroshima, Nagasaki, ficou lá aquele problema por muitos anos. Pessoas nascem sem braço, sem perna, não sei o que, blá, blá, blá. E é a história, você sabe um pouquinho. Isso. Isso. Aí você tem lá também de... Não, é Hiroshima e Nagasaki. Eu falei Fukushima, não? Então, aí tem Fukushima também. Já assistiu? É os 3 dias que mudaram tudo, algo assim. Lá na Netflix tinha, assisti lá. Viu, Aline? E aí lá foi um problema o quê? Os caras fizeram reator nuclear para produzir energia elétrica através de energia nuclear. Só que os caras construíram num lugar que tem muito terremoto e tsunami. A grosso modo, né? Ignorância. Aí deu uma zica, né? Deu um terremoto no dia e deu um tsunami no mesmo dia. Já tô dando spoiler da série, mas é legal você assistir. Um outro exemplo é daquela cientista Mary, que ela mexeu com a radiação, ela tava com Tudo bem? calma, não tô corrigindo não, lá. Tá sim. Maria, o corpo dela foi enterrado com uma capa de chuva para não passar e Não tinha noção. ela morava, ela tem que entrar com o uniforme lá dentro do radiação. Quando você vai lá na Radio Center, lá, os premolares e tudo aqui dentro, aqui, ele coloca a máquina de chumbo e o cara vaza de lá. O dentista fala, ó, você vai ter que ir lá na Radio Center fazer um... Esqueci o nome do procedimento lá. Como chama? Na hora dos seus dentinhos. Aí o cara te põe na máquina lá, pergunta se você tem uns trem, pá, e sai, você fala, meu Deus, vai explodir aqui. Não, é porque tem que fazer lá, é um raio-x. E a pessoa trabalha lá. Lembra que eu te falei que não tem um número X de raio-x? O cara lida com aquilo o dia inteiro. Então, quanto mais na exposição ele ficar, mais a tendência é de ter insalubridade. O que é insalubridade? É o tempo, né, do cara trabalhar ali e ter um problema de saúde. Por isso que quando algumas pessoas espertas, preguiçosas e também por um lado inteligente, pesquisa qual é os empregos mais insalubres. Porque ele trabalha um período menor de vida e logo aposenta rápido. Se eu não me engano, o primeiro lugar é metalúrgica, se eu não me engano. Metalúrgica aqui pega metais pesados, tipo ferro e tal, para fazer matéria-prima. Aí tem que aquecer. O ponto de fusão do ferro é 2.800 graus Celsius. Quando você aquece demais um metal, ele irradia. Lembra que a gente falou de irradiação? Então tem radiação ionizante também. O cara fica exposto àquilo quase todos os dias. Aí a lei fala, opa, ele pode trabalhar, se não me engano, 15 anos. Depois de 15 anos ele aposenta. Então se ele começar com 20, 35 ele já está de boa. Na porta de casa falando mal dos outros. Mas com tendência de ter problema de saúde também. Porque ele trabalha... E tanto que nas férias não tem como vender. Beleza? Então o cara lá do Radio Center, quando ele... Aí ele põe lá o chumbo, é justamente para não danificar ali. Mas você vai fazer uma vez, né? Então você fica lá certinho, pra você não ter que fazer mais vezes. Então tudo isso aí são ondas. Onda eletromagnética não precisa de matéria. Professor, eu estou pensando no Wi-Fi. Então você quer dizer que eu posso ir para a Lua e ter Wi-Fi na Lua? Pode. Porque a gente pode mandar da Terra para lá. O rover, que está lá em Marte, são os robozinhos que ficam lá em Marte, ou também a galera vai pôr na Lua lá. Como que eles comunicam com a Terra? Através de ondas de rádio. Manda uma onda de rádio e conversa lá. Beleza? Tem outro filme, vou indicar aqui também, chama Ad Astra. Ele é meio viajado, mas ele é certo. Muito massa. Aqui vai justificar uma situação. A onda eletromagnética, depois a gente vai falar mais em detalhe, ela tem uma velocidade. E o único jeito deles conversar era através de ondas de rádio. E ele também, ele filmava lá ou mandava uma mensagem e mandava para a Terra. Como é muito longe, demorava um tempo. O único meio de conversar é através de onda eletromagnética, porque ela pode propagar no vácuo. Assiste lá, a de Astra. O cara tentou fazer uma parada lá, deu errado, deu uma zica. Muito massa. Perguntas?
Então, para fechar de novo, a gente tem ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Eu vou ter uma aula, depois falando de espectro de novo, eu quero falar só sobre ele, aí eu vou te... Se você quiser pesquisar no Google também e tal, mas aí eu vou abrir lá, tem ele, e a gente vai falando detalhes. E eu vou te explicar lá por que o micro-ondas não dá câncer, mas eu convivo com pessoas que têm essa crença, tá tudo bem. Tá tudo ok. Beleza? Mesmo dando aula, mesmo querendo, tá tudo bem também. A vida é sua. Certo? Aí, quando a gente abrir lá, você vai ver as ondas eletromagnéticas. E é bem legal. Que aí você entende que a diferença, talvez, de um Bluetooth para um Wi-Fi só é o alongamento da onda. Só isso. Beleza? Perguntas? Então é isso aí. Como que ela fala lá no fim? Vocês... Se você assistiu até aqui, escreve Thales. Professor Thales aí nos comentários. Curte, compartilha. Isso era viciado esse vídeo dela lá. Olha o conhecimento chegando na porta da sua casa. Tem ninguém aqui não! Acho que eu vou fechar a porta. Já...